E aí, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um PubDev, beleza? O lugarzinho responsável para, a gente ter ali uma discussãozinha sobre tecnologia, beber alguma coisa, pode ser um suquinho, uma água, eu tô aqui com a minha cervejinha, mas fique à vontade, pegue seu amendoim e bora ver sobre Unit Test. Gente, não esqueçam de dar uma olhada no nosso Instagram e no nosso Discord, beleza? O Discord serve pra gente ali dar uma comunicação ali entre a comunidade inteira, e o Instagram serve só literalmente pra gente colocar notícias, também para vocês ficarem antenados do que tá acontecendo dentro do PubDev, e colocar memes, um monte de memes. Todo dia tem todo meme, então por favor aparece lá, que ajuda muito a gente. Não esquecendo, nós temos também a nossa camiseta, beleza? Na loja.pubdev.com.br, beleza? Então dá uma olhada lá, temos camisetas inéditas, mano, com artes únicas que você não vai ver em mais nenhum lugar e todas relacionadas com tecnologia, cara. Então você vai amar as camisetas, você vai ver vários bordões que já tem em todo lugar que a gente sempre fala. Então, por favor, dê uma olhada e bora ver um pouquinho sobre Unit Test. Para que serve e para que existe o Unit Test, tá bom? Unit Test, o nome literal dele é teste unitário. Então você quer exatamente testar um único método, beleza? Uma única regra de negócio que tem ali dentro do seu método, para você ver se está funcionando ou não, se ele está comportando-se da forma que você espera. Imagina que o seu sistema é este canivete, e o seu canivete faz múltiplas coisas, então quer dizer que o seu sistema faz muita coisa. Show, isso é verdade. E toda vez que você tiver alguma alteração, cara, você vai pegar e você vai testar uma por uma toda vez? Não, o que você faz é fazer unit tests, testes unitários em cada uma delas. Então você vai lá e fala assim, deixa eu ver se a faca corta, beleza? Deixa eu ver se a serra serra, deixa eu ver se o abridor de lata aqui, ele consegue abrir a lata. Então tipo, você pega pequenas partes para você fazer testes exatamente nesses métodos, tá bom? O Unit Test ele é voltado para você testar um único método. Bom, vamos criar aqui rapidinho um teste, só para vocês verem como que funciona mais ou menos a estrutura dele, beleza? E depois a gente vai mostrar um cenário, usando aquele cenário do canivete, pra gente ver quais são os problemas que vão acontecer e como resolvê-los. Primeiro de tudo, quando você cria o seu projeto Flutter, você vai ver que dentro do seu PubSpec existe o Flutter Test, beleza? Já existe lá um package que é no Dev Dependency do Flutter Test. Você não precisa pôr nada, mas se você por acaso sem querer apagou, tirou ou por algum motivo, você tem que ter ele para você conseguir fazer os seus testes, tá bom? Outra coisa que você precisa é, dentro do seu projeto, Flutter, você vai ver que existe uma pasta teste e lá dentro você vai criar seus testes, beleza? E seus testes, o nome do arquivo do seu teste tem que terminar com underline test, tá bom? Isso é uma forma do próprio Dart, ele encontrar, o Flutter no caso, encontrar quais são os arquivos em Dart que devem ser testados, tá bom? Então, basicamente ele coloca ali como underline test.dart. Basicamente agora, dentro daquele arquivo que você criou com underline test, você vai importar o package Flutter Test, beleza? Para você conseguir utilizar os testes, você precisa estar importando o Flutter Test. E aí, dentro dele você coloca um void main para ser inicializado logo no começo. E aí a gente tem os testes, tá bom? Esse método teste é propriamente dito o seu teste, beleza? Aí, o primeiro parâmetro dele é uma string, que é o nome do seu teste. Você pode pôr o que você quiser. E em segundo, seria o método que vai ser executado. O que você quer que faça durante esse teste. E por fim, você tem que colocar um expect. O que é o expect? É a sua expectativa do que vai vir, do resultado do seu método. Então, imagina que eu estou testando a minha faca e eu quero que ela corte. Então, o resultado esperado é que ela corte, beleza? Neste caso, eu coloquei como true. Então, o result eu espero que seja um true. Ele vai fazer esse comparativo. Se não for, o seu teste falhou. Bom, galera, a gente pode fazer um teste unitário ao vivo, beleza? Você vai ver que tem um botãozinho aí, inscrever-se aí embaixo. Clica aí no inscrever que você vai sempre receber notificações de novos vídeos de qualidade pra você, beleza? Brincadeiras à parte, por favor, considere curtir e se inscrever ao canal se você está gostando do vídeo até aqui. Bom, vamos agora para o nosso cenário. Vamos criar aqui, vamos começar bem do comecinho. Vamos criar aqui uma classe chamada canivete suíço, que é o nosso canivete que faz um monte de coisa e tudo mais. Ele vai ter vários métodos, mas para a gente fazer um teste unitário aqui, a gente vai utilizar apenas um método, porque é para a gente entender como funciona.
Imagina que ali nos 3 pontinhos ali no final é que tem mais métodos. Mas aqui a gente só vai testar o abrir vinho. Bom, você viu sobre nossos vídeos de Solid, que eu vou deixar aqui no link. E a gente vai criar uma abstração, porque a gente quer que ele dependa de abstração e não de uma implementação, beleza? Então eu criei aqui o abridor, que ele basicamente abre. Ele vai ter um método abrir. Show! A gente vai criar aqui o nosso abridor de vinho, porque depois no futuro pode ser que eu crie um abridor de lata, um abridor de, sei lá, sacola, não sei, tá ligado? Mas nesse caso a gente criou aqui o nosso abridor de vinho, beleza? E a gente implementou o método dele e na hora que eu implementei o método dele, ele faz um monte de coisa ali, eu criei um monte de regras de negócio e aqui eu coloquei return true. Então, tipo, vai sempre retornar true, infelizmente, mas beleza. Bom, você viu sobre nossos vídeos de Solid, que eu vou deixar aqui no link, e a gente vai criar uma abstração, porque a gente quer que ele dependa de abstração e não de uma implementação. Voltando aqui para nossa classe canivete suíço, a gente vai instanciar aqui o nosso abridor, né? E a gente vai implementar ele aqui, o abridor de vinho, beleza? E aí, basicamente, a gente vai executar o método dele, que é o abrir, aqui dentro do nosso método abrir vinho. Lembrando que ele sempre vai voltar true. Show, beleza. Só que aí a gente chega num dilema, tá bom? Porque qual que é o dilema? O unit test ele foi feito para testar um único método. Só que aqui a gente está testando 2 métodos. Quando a gente executar o nosso método abrir vinho, a gente está testando o abrir vinho e nós estamos testando sem querer ali dentro o abrir. Então, a gente está testando 2 métodos ao mesmo tempo. Mas aí você vai pensar, pô, mas é bom, porque aí eu só crio um único teste e já testa 2. Só que esse não é a finalidade do unit test, tá bom? O unit test a gente quer testar apenas um método e dentro desse método a gente quer ter o controle sobre tudo dentro dele. Beleza? Você vai entender daqui a pouco. Bom, basicamente aqui eu pego meu teste, né? E aí eu coloquei o nome dele como deve voltar true. E dentro desse deve voltar true, a gente instanciou o canivete suíço. E dentro desse canivete suíço eu tenho o método abrir vinho. Então agora eu consigo abrir o vinho. E lembra que o resultado dele é sempre true? Então se a gente olhar ali no expect, né? Nossa expectativa quer dizer que ele sempre vai voltar true. Porém, eu tenho um outro teste usando o mesmo método, que é o abrir vinho, que imagina que quando o abridor estiver entalado, ele não deve abrir. Então, essa é uma regra minha. Mas, porém, essa regra está dentro do método que está dentro do abrir vinho, sabe? Então, está dentro do método. E ele deveria voltar falso. Só que lembra que eu forcei ele sempre voltar true? Então, você não vai conseguir testar mais, porque esse segundo teste ele nunca vai dar certo, porque o result sempre vai voltar true, tá bom? Imagina esse mesmo caso, tá bom? Que aqui eu coloquei canivete, pá, tal, mas imagina esse mesmo caso usando APIs. Você tá usando a sua API lá, show de bola. Só que você tá vendo que você está dependendo de uma coisa externa que você não tem total controle, que é a API. Ela pode estar fora do ar, você pode estar sem internet. Em vez de voltar sucesso 200, ele vai voltar um erro 400. Então, tem N fatores que você não tem controle absoluto sobre aquilo. E o que você quer testar é exatamente só apenas um método. Então, imagina que você quer abstrair esses caras que são externos, porque você não quer depender deles. E é exatamente esse o caso, tá bom? O abridor, a gente está muito dependente dele para o nosso método abrir vinho. E a ideia é que a gente crie testes unitários para o abrir vinho e testes unitários para o abrir. E como a gente resolve esse problema de instabilidade, né, nos nossos testes? Porque a gente não quer isso, a gente quer total controle sobre o teste e que a gente não tenha nenhuma dependência do mundo externo. A gente quer falar assim, ó, cara, eu quero testar esse teste 1h da manhã e meio-dia e vai ser a mesma coisa. Não vai ter, tipo, sei lá, o seu servidor desliga depois das 6 e você não consegue mais fazer teste, tá ligado? Então, tipo, cara, é totalmente apartado, você consegue executar seus testes tranquilamente. E a solução disso é exatamente um mock, beleza? É você mocar esses caras que estão dentro do seu método principal. E como que a gente faz isso?
E aí, quando você viu o nosso vídeo anterior, que é sobre versão de controle e injeção de dependência, aí você vai ver que está totalmente relacionado a isso. Vamos para o nosso mesmo cenário, porém mocado. Vamos aqui, nós temos aqui nosso método igualzinho, né, como eu tinha mostrado antes, com a instância dele ali. Só que agora a gente quer mocar esses valores, tá bom? Então, a gente aprendeu ali, né, na inversão de controle, que a gente pode fazer a injeção de dependência para tentar resolver isso. E aí nesse caso a gente está fazendo via construtor. Então, via construtor, a gente está deixando que o construtor nos passe qual vai ser o abridor. Para a gente mocar, a gente vai usar uma library chamada Mocktail. Existe uma outra muito mais famosa chamada Mockito, só que houve algumas alterações nela que eu não peguei o que aconteceu, então para não atrasar o vídeo e para também vocês entenderem o conceito do mock, porque você vai ver que o Mocktail, mock, todos são bem parecidos, são tudo bem iguais, mas eu achei o Mocktail mais simples para demonstrar para vocês o que seria o mocar. Dentro do seu arquivo de teste, tá bom? Aquele que tem o underline teste, a gente vai criar aqui agora uma nova classe, que vai ser o abridor mocado, beleza? Ele vai ser o nosso abridor fake, que vai ter os valores fake, beleza? E aí você vai ver que ele vai estender de mock, que é do nosso mocktail, tá bom? E no final ele vai implementar o abridor, que é a nossa abstração que a gente usou para o abridor de vinho. Bom, agora a gente vai voltar para o nosso método main, tá bom? Que ele é executado quando a gente executa nossos testes. E ele vai instanciar o abridor mocado. Beleza, a gente criou uma variável aqui que é o abridor mocado, instanciando ela. E lembra que a gente tinha feito a injeção de dependência através do construtor? Então, a gente está aqui passando via construtor, né? Na verdade a gente está fazendo o conceito do inversion of control, né? Que também vou deixar o card aí para vocês. Que a gente está passando via construtor, né? O nosso abridor mocado. Então, o nosso canivete suíço agora, ele tem um abridor mocado, é o nosso abridor fake, e não mais aquele abridor de vinho que já tem o seu valor true setado sempre. Agora uma sugestãozinha rápida para quem está criando testes, beleza? Quando você tem a opção de criar groups, tá bom? Que é basicamente para você agrupar vários testes. O que eu gosto de fazer? Dentro do group, ele funciona da mesma forma, você tem um nome e tem um método, e nesse nome eu coloco o nome do objeto do que você está testando exatamente. Nesse caso aqui vai ser o canivete suíço. Dentro dele eu crio os testes. E dentro dos testes eu sigo um conceito mais ou menos assim, que eu vou mostrar para vocês. Para vocês que não sabem inglês, por favor, estudem inglês, que é super importante. Vocês vão ver que basicamente o que deve ser feito e quando acontecer tal coisa. Qual que é a ideia disso, tá? O primeiro eu vou pegar o nome, então o objeto, então canivete suíço. Depois eu vou falar o deve, então o canivete suíço deve retornar true quando... Aí no caso acontecer quando o vinho for aberto, um exemplo, tá bom? Por que eu faço isso? Porque quando você executar o teste, ele vai mostrar exatamente como está aí embaixo. Ele vai mostrar uma frase descritiva qual foi o seu teste. Porque imagina que você tem 10 mil testes, beleza? E começa a falhar vários testes falando assim, ó, deve ser true, deve ser false, deve ser user. Você não sabe aonde está esse teste, você não entende bem o que está acontecendo, qual foi a falha do teste. Então aqui com essa mensagem você tem uma mensagem mais descritiva e se falhar ou der certo você sabe o que deu certo e o que deu errado. Bom, voltando para o nosso exemplo, vamos criar aqui agora um group, vamos seguir aqui o padrão bonitinho, canivete suíço. Dentro desse canivete suíço eu criei meu teste should return true when it's opened the wine, que deve retornar true quando o vinho for aberto, quando estiver aberto, quando é aberto o vinho. Deu uma bugada aqui que eu falei assim, ih, rapaz, eu vou errar aqui no inglês, aqui ao vivo, aí fica feio, né? Bom, agora voltando aqui pro nosso teste, você vai ver que a gente cria aqui o nosso mock. Esta é a parte que a gente está mocando o nosso valor, beleza? O que ele faz aqui, tá bom? A gente tem um método when que pertence àquele mocktail, tá bom? Que o Mockito também tem, todos eles têm. Que é basicamente quando deve executar alguma coisa. E aqui o quando é quando ele tentar usar o método abrir. Lembra que o método abrir é lá do abridor? Então, ele vai falar assim, ó, cara, quando ele tentar executar esse método abrir,
ele vai tentar ele vai tentar retornar o que está logo ao lado, que é o then return, que o seu valor lá dentro é true. Então, toda vez que eu executar esse método abrir, ele vai sempre retornar true. E aí, basicamente, quando eu executar o resto do meu método, né, tipo do meu teste, ele vai fazer, qual que é a expectativa? Ele espera um true. Então, como o meu abrir volta um true, beleza, tá certo. Nosso teste tá totalmente certo. Bom, vamos pro nosso cenário agora de falso. O false should return false when it couldn't open the wine. Quando ele retorna falso quando ele não puder abrir o vinho. Então, para eu conseguir fazer ele voltar falso, eu vou lá no meu método abrir, eu faço igualzinho, beleza? Só que eu só mudo o then return, que é ali no finalzinho que é falso. E aí, quando ele tentar executar, a expectativa está correta. Então, a expectativa dele que é falso, o result vai ser falso. Bom, gente, resumindo, basicamente é isso, tá bom? Unit Test ele é feito exclusivamente para você fazer um teste único do seu método para ter certeza que a sua regra de negócio está funcionando corretamente. Qualquer método dentro dele ou qualquer coisa que esteja externamente que você não tem controle, você deve sim mocar ele para que os seus testes sempre sejam concisos, que eles sempre deem certo ou errado, independente do ambiente, tá bom? Por favor, comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo e, por favor, considerem deixar a sua inscrição e curtir o vídeo para dar aquela forcinha pra gente, porque é muito importante pra gente sempre continuar fazendo esses conteúdos de qualidade pra vocês. E como vocês são brabíssimos, eu quero levantar um brinde pra vocês, tá bom? E eu espero vê-los no próximo vídeo. Valeu!